Oi, pessoal, são 14 horas, 10 minutos. Estou aqui no plenário do Senado Federal. Nós já deveríamos estar iniciando hoje a sessão, no primeiro dia de trabalho desse segundo semestre, depois de 2 semanas de recesso parlamentar. Ontem havia uma programação de que teríamos hoje sessão, inclusive imaginava-se sessão deliberativa. No entanto, eu vim ontem à noite a Brasília e hoje fui informado de que não teríamos a sessão plenária. Isto porque o plenário do Senado está ainda em reforma. A reforma não terminou, estão aí trabalhando, inclusive, alguns trabalhadores estão trabalhando nesta reforma do plenário do Senado. Também não sei dizer qual foi o objetivo da reforma, não é? Não vejo grandes alterações aqui, mas houve uma reforma. Eu estive durante o recesso aqui, e isso estava de perna para o ar, né? Estavam trabalhando na reforma. A informação é que na próxima semana, na segunda-feira, nós já teremos sessão. Amanhã não teremos de novo, teremos na segunda-feira. Enfim, vamos caminhando adiante aqui, vamos sair do plenário, né? E vamos conversando sobre o que nós devemos propor nesse segundo semestre deste ano. Foi um ano diferente, atípico, porque assumiu um novo governo, uma expectativa enorme de muitas reformas, de grandes reformas, de reformas de profundidade. Nós vamos receber aqui nos próximos dias a proposta da Câmara dos Deputados de reforma da Previdência. Vamos iniciar esse debate aqui, sempre com a espada no peito, né, dizendo, olha, não devem alterar porque a proposta volta para a Câmara e aí retorna ao tumulto e o tempo passa, a reforma não é aprovada e com isso o Senado sempre é obrigado a deliberar sem poder alterar. Por isso que nós falamos sempre que não aceitamos mais ser chancelaria, não é? Ou a casa carimbadora que aceita o prato feito, né? Esta tem sido, né, a nossa realidade aqui no Senado. Então o que se cogita aqui é a aprovação do que vem da Câmara e depois sim haverá a apresentação de uma proposta paralela, chamada PEC paralela, né, que tramitaria aqui, depois iria para a Câmara e basicamente incluiria, sem alterar o que já está aprovado, incluiria os estados e os municípios, porque a reforma fica incompleta sem os estados e municípios. Nós estaríamos adiando problemas, né, porque certamente neste ano, obviamente neste ano, Wolf, acho que agora você passa para o lado de cá e aí eu creio que assim fica melhor, não é? Neste ano nós teremos certamente neste ano que vem as eleições municipais e obviamente seria um tumulto, né, a discussão de uma reforma da Previdência em qualquer município do país com a realização de eleições. Agora não é só a reforma da Previdência, né? Nós temos aqui outra responsabilidade, que é a reforma tributária. Esta já deveria estar inclusive aprovada, porque é uma reforma que se discute há muitos anos. No final do ano passado, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou uma boa proposta de reforma do deputado Luiz Carlos Rauli e, surpreendentemente, neste ano ela foi relegada a um plano secundário, ficou na gaveta e a Câmara iniciou o debate em torno de uma outra reforma que foi proposta por o economista Bernard Api com a apresentação do deputado Baleia, do Estado de São Paulo. E nós imediatamente pedimos aqui ao presidente do Senado que subscrevesse a proposta do ex-deputado Rauli para que nós pudéssemos
iniciar aqui no Senado também a discussão da reforma tributária. Nós consideramos, o nosso partido considerou, nós analisamos a proposta, trouxemos o ex-deputado Raul para a apresentação da sua proposta, depois levamos a todos os líderes partidários no Senado, ele esteve com a sua proposta, apresentou-a a todos, o presidente aceitou subscrever em primeiro lugar e 65 senadores assinaram a proposta de reforma tributária do deputado Raul. Agora é preciso muita sinceridade. Se não houver um entendimento entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, de nada adiantará esse esforço, porque certamente, se nós aprovarmos aqui sem um entendimento com a Câmara, a proposta morrerá na gaveta e de lá virá uma outra proposta. Então, esse entendimento é essencial. Eu quero destacar também que não se trata única e exclusivamente de dois itens numa pauta que tem que ser bastante importante nesse segundo semestre, não é? Nós temos que valorizar a pauta desse segundo semestre. Certamente essas duas matérias são fundamentais, mas não são as únicas. Nós temos que discutir também questões que estão paradas aqui. Por exemplo, a proposta de CPI no Poder Judiciário, que denominaram de lava-toga, não é? Não houve solução, porque houve um compromisso de que o plenário do Senado decidiria sobre a instalação ou não desta CPI, e nós não tivemos essa oportunidade ainda de decidir no plenário do Senado Federal. Então, haverá uma cobrança forte no início, já na próxima semana, haverá aqui uma cobrança forte para que o presidente Davi Alcolumbre coloque na pauta de discussão no plenário do Senado esse requerimento que deve ser votado. Aí vamos encerrar o assunto se realmente o plenário do Senado considerar inadequada a instalação de uma CPI agora, mas é preciso que isso seja decidido no voto, de forma democrática, no plenário do Senado. As outras questões dizem respeito a vários pedidos de impeachment que envolvem ministros do Supremo Tribunal Federal. O último pedido de impeachment foi protocolado ainda nesta semana aqui no Senado Federal pela deputada paulista a Janaína Pascoal. Ela que foi também subscritora do pedido de impeachment da presidente Dilma, protocolou ontem aqui esse pedido de impeachment do presidente do Supremo, Toffoli, e uma das razões elencadas é exatamente esta decisão monocrática dos últimos dias, durante o recesso do Judiciário, em que o presidente do Supremo impediu investigação com base em informações sigilosas do COAF sobre movimentação financeira atípica. E essa decisão tem consequências terríveis, né? Porque poderia interromper mais de 5.000 ações, mais de 5.000 inquéritos, e nós estaríamos então desta forma favorecendo aos criminosos da lavagem de dinheiro, da corrupção, da evasão de divisas, enfim, nós estaríamos dificultando e colocando até em xeque decisões já adotadas, provas materiais, inclusive, já utilizadas em decisões judiciais já consagradas, que levaram, inclusive, para a cadeia alguns dos criminosos investigados pela Operação Lava Jato. Então, há uma pauta aqui que é importante e há uma pauta ali, logo ali, não é? Depois da rua, do lado de lá, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem uma pauta também bastante significativa nesse início de agosto, uma pauta que envolve armas, que envolve o COAF, essa decisão sobre o COAF, não é? Essa decisão sobre o COAF, e também
Lula, há lá um habeas corpus requerido que ainda não foi julgado, né? Então são questões fundamentais que serão levadas ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Quando eu dizia do pedido de impeachment aqui, faltou aduzir que um dos itens da proposta de impeachment do ministro Toffoli, que foi colocado pela Janaína Pascoal, é o artigo 15 da legislação que regulamenta as atividades do COAF, determinando que o COAF forneça, sim, às autoridades judiciárias, né, eventuais sintomas de corrupção, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, que é muitas vezes o início de um processo de investigação de profundidade que acaba levando à condenação criminosa. Enfim, são essas questões essenciais que devem ser discutidas. E também uma outra, mais recente, que foi proposta pelo presidente da OAB, o doutor Felipe Souza Cruz, né, que propõe ao Supremo Tribunal Federal a responsabilização do presidente da República e exige dele esclarecimentos sobre afirmações, dando conta de que ele sabe como o pai do presidente da OAB foi assassinado. Então, como ele morreu. Esta é uma postulação, é uma petição encaminhada pelo presidente da OAB, que certamente também estará na pauta do Supremo Tribunal Federal. Há um assunto anterior, o nosso partido Podemos ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade com o objetivo de preservar no Ministério da Justiça o COAF. E essa ação direta de inconstitucionalidade ainda não foi julgada. Nós não tivemos liminar, não obtivemos liminar, mas há que se julgar esta ação direta de inconstitucionalidade. Ela foi submetida ao Supremo Tribunal Federal ainda no primeiro semestre, quando tivemos aqui o debate sobre onde deveria estar o COAF, e nós defendemos que o COAF deveria estar na estrutura do Ministério da Justiça. Então, nós também estamos aguardando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui no túnel do tempo totalmente vazio, né? É um momento raro aqui, o silêncio numa quinta-feira aqui no túnel do tempo. Não há jornalistas, não há senadores, não há visitantes, né? Não há lobistas. Nós estamos num momento de muita tranquilidade aqui. Alguns turistas que aparecem de quando em vez para visitar o Senado. Mas certamente a partir da próxima semana teremos momentos quentes, né? Porque o Brasil está discutindo um confronto. O confronto Lava Jato contra Vaza Jato. Então, aos que priorizam neste momento a crítica relacionada a Vaza Jato, ou seja, o vazamento destas mensagens trocadas entre juiz e procuradores, e que tinham por objetivo, obviamente, desqualificá-los para comprometer a ação da Operação Lava Jato, fragilizando-a. Então, este é, sem dúvida nenhuma, um assunto que acabou, certamente, conquistando simpatizantes, e aos que defendem que esses vazamentos foram ilegais, que, aliás, as mensagens foram ilegais. É óbvio, o vazamento é criminoso, o vazamento é um crime, mas há aqueles que esquecem que houve um crime cibernético com o vazamento destas mensagens e usam as mensagens para colocar em dúvida os procedimentos adotados na Operação Lava Jato por procuradores e pelo juiz. Alegam
que houve ilegalidade e colocando em risco, inclusive, as provas que foram selecionadas em razão, não é, desse entendimento, desta parceria, desta cooperação à vida entre instituições públicas, oficiais, nacionais, estaduais e municipais, conforme a legislação de combate ao crime organizado estabelece, prevê, propõe, né? Portanto, possibilita, e é a partir dessa constatação que eu considero legítimas foram essas conversas, né? E elas não podem ser utilizadas para a anulação de provas ou mesmo para a anulação de decisões judiciais. Este é um ponto central. E do outro lado está a Operação Lava Jato, que ressurgiu nestes dias com a Polícia Federal nas ruas, com mandato de busca e apreensão, com autorização para a prisão, ocorrendo prisões, inclusive, e outros ainda estão sendo procurados e poderão ser presos aí brevemente. O Senado recebe aqui a visita das pessoas que querem conhecer essa instituição, né, num dia vazio. Muito bom para passear aqui hoje, né? Muito obrigado aí aos visitantes, não é? E nós estamos, então, diante desse confronto. Militantes da Operação Lava Jato contra militantes da Operação Vaza Jato. E certamente, depois desse confronto, é que nós vamos verificar que país temos. É como se estivéssemos atravessando o Rubicão histórico, né? Depois de tudo que está ocorrendo nesta fase de transição para o nosso futuro, certamente nós vamos constatar que país emergiu desses dilemas que estamos vivendo, desta esquizofrenia política que tomou conta do país, com a radicalização entre os extremos, não é? Numa guerra verborrágica permanente, especialmente aí nas redes sociais. Enfim, este é o cenário. Nós vamos começar na segunda-feira aqui os debates sobre esses temas. Temos ainda que incluir como um tema central, prioritário, o projeto que acaba com o foro privilegiado, que deve ser votado sim nesse mês de agosto, lá na Câmara dos Deputados, já que houve um compromisso público, que eu considero irreversível, do presidente Rodrigo Maia, e nós então teríamos nesse mês de agosto a votação do projeto que acaba com o foro privilegiado para mais de 55 mil autoridades brasileiras, que seria um grande avanço histórico, emblemático e seria, sobretudo, uma grande contribuição ao êxito da Operação Lava Jato. Enfim, muito obrigado a todos vocês pela companhia. Nós vamos continuar todos os dias, se possível, conversando com vocês. E vamos agora, nesse segundo semestre, também procurar responder mais às questões que são suscitadas por vocês nos comentários, né? É evidente que nós somos gratos porque são muitos os comentários, praticamente todas as lives que fazemos alcançam mais de 1000 comentários, né? Então, sou muito grato por isso, por esse interesse, por essa participação, mas vamos procurar responder sempre algumas questões mais importantes, aquelas que conseguimos ler aí nessa seleção de comentários que são aí oferecidos na nossa página por todos os amigos aí de todo o Brasil e de fora do Brasil, né? Muito obrigado a vocês aí lamentavelmente, hoje é o primeiro dia de trabalho aqui, mas nós não pudemos iniciar o debate da tribuna do Senado. Ficou para a semana que vem. O plenário está em reforma e essa foi a razão do adiamento. Vamos aguardar a semana que vem e na pauta todas essas questões, reforma da Previdência, reforma tributária, impeachment de ministros do Supremo, a CPI lava-toga, são importantes matérias que tramitarão aqui no segundo semestre. Hoje, uma novidade é que houve
uma tentativa de impeachment no Paraguai. O presidente do Paraguai correu o risco do impeachment em razão de um acordo celebrado com o Brasil em relação a Itaipu, ao preço da energia, e houve uma ameaça da oposição de propor o impeachment, e como no Paraguai o impeachment é um processo sumário que acontece muito rapidamente, nós já tivemos esta experiência no país vizinho, quando houve o impeachment do ex-presidente à época, né? E hoje, diante desta ameaça de impeachment, o presidente do Paraguai anulou o acordo celebrado com o Brasil relativamente a Itaipu. Então, os dois países terão que se sentar novamente à mesa para a discussão e a celebração de novo acordo. Com isso, esvaziou o processo de impeachment e o presidente do Paraguai não corre mais esse risco, pelo menos por enquanto. Enfim, amigos, muito obrigado aí pela sua atenção. Um grande abraço.